E aí galera GNU Linux, sejam bem-vindos às nossas videoaulas sobre terminal Linux. Ensinarei vocês a utilizar o nosso tão famoso terminal, desde o básico até o mais avançado. Como podem observar, estou no sistema, estou na distribuição Ubuntu 13.04. Estou em dual boot com o Slackware 14. Só que no momento meu Slackware ainda está em modo texto. Eu estou fazendo uma pequenina reforma nele e vai ficar show quando eu terminar. Então por enquanto vou fazendo as videoaulas pelo Ubuntu mesmo. Para a nossa primeira videoaula, preparei uma pequena, como eu posso dizer, explicação sobre o que é um terminal e quais os tipos de terminais que existem, ok? Vamos iniciar. GNU Linux. Bom demais. Terminal Linux. Terminais texto. Nós temos dois tipos de terminais no Linux: o terminal texto e o terminal gráfico. Vamos ter uma noção agora do que é um terminal texto. Terminal texto, mais do que uma simples janelinha de fundo preto, onde o usuário insere linhas de comando para dizer ao computador o que deve ser feito. O terminal texto é uma ferramenta muito poderosa, pois permite que muitas instruções sejam enviadas ao computador de forma precisa e rápida. Muitas distribuições Linux voltadas para desktop já iniciam o sistema em modo gráfico. Porém, os terminais texto são as primeiras interfaces de usuário carregadas no sistema. Assim que você liga o seu notebook ou computador no sistema Linux, você pode perceber que de início ele mostra a tela preta com vários comandos sendo executados. Ali é o nosso famoso terminal texto, onde ele starta o modo gráfico. Uma das coisas possíveis de se utilizar o terminal texto é controlar máquinas à distância pela internet, usando conexões fracas, como as antigas conexões de escadas. E dentro dos terminais nós temos terminais finitos. O que seria isso? Em uma instalação padrão do Linux, o sistema inicializa com 6 terminais texto. Esses terminais são referenciados pelo sistema por TTY-X, onde o X é o número do terminal, iniciado com 1. Você pode navegar entre eles usando as teclas Alt mais F1, Alt mais F2, Alt mais F3 e assim por diante até o Alt F6. Mas como as distribuições hoje já iniciam diretamente no modo gráfico, para vocês alternarem esses terminais no modo gráfico, você adiciona a tecla Ctrl Alt F1, você entra no terminal texto 1, Ctrl Alt F2, você entra no terminal do texto 2 e assim sucessivamente. Para sair, você utiliza Alt F7. Assim que você entra no terminal texto com Ctrl Alt F1, você pode navegar entre o 1 e o 6 apenas apertando Alt. Alt F2, Alt F3, Alt F4 e alternando. Vocês vão perceber bem lá no canto aqui em cima
quando você estiver alternando, vai ter lá TTY1, TTY2, 3, 4 e assim sucessivamente. Mesmo em modo gráfico, como nós estamos agora, nós poderemos acessar os terminais texto. Eu não dou uma demonstração aqui porque se eu abrir o terminal texto, ele não vai ser gravado, não vai sair no vídeo, então não vai fazer diferença. Mas vocês podem testar na distribuição de vocês. É só apertar Ctrl, Alt e F1 e ele automaticamente entra no terminal texto TTY1 e você vai alternando até o 6 com Alt F1, você entrou, Ctrl Alt F1 e vai alternando Alt F2, Alt F3 até o Alt F6 e para retornar ao modo gráfico Alt F7. E o F7 até o F12 são destinados aos terminais gráficos, mas não há necessidade de tantos terminais assim, por isso que apenas é utilizado o F7, o que realmente nós usamos. Os terminais infinitos. Os terminais virtuais são infinitos e podem ser criados utilizando emuladores de terminais. Emulador é um software que permite simular o funcionamento de outro. No sistema, os terminais virtuais são referenciados por PST/X, onde X é o número do terminal virtual iniciado com 0. Uma demonstração sobre o terminal virtual é o nosso terminal padrão que nós utilizamos. Em qualquer distribuição tem. Vamos dar uma demonstração para vocês. Eu vou abrir o meu terminal. Aqui está o meu terminal, certo? Ele mostra o usuário e o nome da máquina e diz que eu estou como usuário, Estou com o usuário e o nome da máquina. Para me saber quantos terminais eu tenho abertos e quais usuários estão utilizando, eu utilizo o comando who. Vocês vão perceber aqui, Programmer Hacker TTY7. Estou utilizando o terminal 7. Não tem Ctrl Alt F1 e navegamos do terminal texto, que são 6. Navegamos do 1 até o 6 em terminal texto. Se estivermos no terminal texto e estivermos navegando do 1 até o 6, se apertarmos Alt F7, entraremos no modo gráfico. Então é isso, nós estamos no modo gráfico, utilizando o terminal TTY7. E apenas um terminal está aberto, que é o PTS1. Ou seja, você tem apenas um terminal aberto no TTY7 e apenas um usuário utilizando. Interpretador de comandos Shell. Para os comandos dos usuários serem executados pelo computador, um programa deve interpretar o que o usuário digitou e converter os comandos em instruções diretas para o computador. Esses programas se chamam Shell e são carregados assim que uma sessão de terminal texto é iniciada. Scripts de Shell. Uma outra vantagem de se usar o terminal texto é a possibilidade de escrever scripts. Os usuários podem escrever em um arquivo uma sequência de comandos que executam uma determinada tarefa, como backup, por exemplo, e salvá-lo em algum diretório do sistema. Quando necessitarem daquela sequência de comandos novamente, em vez de redigitar tudo no terminal, devem apenas executar o arquivo criado. Esses scripts podem ser comparados aos arquivos BAT do mundo DOS Windows, sendo muito mais poderosos e flexíveis.
Não vamos entrar muito nessa parte de scripts do Shell, que isso aí já é tema para outros estudos, outras videoaulas. Vamos entrar, fixar apenas nos terminais, em comandos do terminal. Esses são os terminais texto. Agora vamos para os terminais gráficos. Terminal Linux, terminais gráficos. O terminal gráfico geralmente nós conhecemos por X ou X Windows System. O terminal gráfico no Linux é suportado pelo programa X.org, também conhecido como X Windows System, X-Free86 ou X11, ou o nosso tão famoso X11. Ele é o responsável por trabalhar com gráficos e com o mouse e usar os recursos gráficos que a placa de vídeo do seu computador possa ter. Mas uma coisa muito importante que eu vou dizer aqui: ao contrário do que muitas pessoas falam, o terminal gráfico não foi criado para facilitar a vida de um usuário leigo. O X Windows System foi criado originalmente para dar suporte gráfico aos usuários do Unix, provendo meios de visualizar e criar imagens e interagir com o mouse. Ele não especifica funcionalidades básicas, como botões, janelas e barras de tarefas. Este trabalho fica por conta do gerenciador de janelas, muito conhecido por nós como ambientes gráficos. Então nada de dizer que o X Windows System foi criado para facilitar a vida do usuário, nada disso. Ele foi criado especificamente para interagir com o usuário do Unix, provendo meio de visualizar e criar imagens. Vamos dizer assim que ele foi criado para ver realmente o que está acontecendo, não apenas os comandos. Agora sim, são ambientes gráficos. Os ambientes gráficos são programas que criam uma interface de janelas para o usuário. São eles os responsáveis por dar forma ao conteúdo gráfico que é exibido na tela, criando botões, janelas, barras de tarefas, ícones e outros elementos encontrados em uma interface gráfica moderna. Eles interpretam os comandos do usuário como o Shell faz no terminal texto, porém com o uso de mouse e de teclas de atalho do teclado. De forma diferente dos sistemas Windows da Microsoft e do macOS da Apple, que fornecem um único ambiente gráfico, os usuários do sistema Linux podem optar por usar qualquer ambiente gráfico, fazendo com que o desktop Linux possa ter diversas caras. Esse é um dos atrativos do mundo Linux, são os ambientes gráficos. Eu listei alguns aqui: o Gnome, o KDE, o Fluxbox. O que eu amo muito, esse Fluxbox, vai ser o que eu irei colocar no meu Slackware. Blackbox, Openbox, LXDE, XFCE, Window Maker, ICEWM, FVWM e esse aqui que eu não sei muito bem a pronúncia, mas significa luminoso, que é o Enlightenment, alguma coisa desse tipo aí. Não sou muito bom em inglês. E esse foi o nosso terminal Linux em terminais gráficos. Espero que tenha dado para entender um pouco a diferença entre terminal gráfico e terminal texto. E fazem um teste com vocês. Usem os terminais texto que temos, os 6. Ctrl Alt F1, você entra no terminal texto. E Alt F2, F3, F4 e F5 e F6 você alterna entre os 6 terminais.
entre o 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E para retornar ao terminal gráfico, que é o que nós utilizamos, só apertar Alt F7 e retorna. Beleza, galera? Bem-vindo ao universo GNU Linux. E vai ser maravilhoso estar com vocês nesse tempo. Com certeza vocês vão amar usar o terminal. Valeu, fui!